Olá, amigos traders e investidores, sejam bem-vindos ao canal Quant Investimentos. Meu nome é Daniel e hoje eu vou mostrar para vocês como usar uma ferramenta simples do Profit, porém uma ferramenta extremamente útil, principalmente para quem faz operações de swing trade, que é o screen do Profit. Essa ferramenta, ela ajuda a gente a economizar tempo demais, porque a gente não precisa mais ficar olhando papel por papel, ativo por ativo, procurando o ativo que deu entrada. Ela automaticamente já varre ali todos os ativos e já filtra para a gente quais são os papéis que estão dando entrada ou mesmo saída, né? A gente também pode configurar para saída, quais são os papéis que estão dando entrada ou saída naquele dia. E tem gente que tem dificuldade em configurar regras ali ou não ou mesmo não conhece, nunca usou essa ferramenta. E essa ferramenta é extremamente útil e até mesmo necessária hoje para se fazer operações de swing trade na bolsa. Então, isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Constantemente eu recebo mensagens de pessoas que tiveram algum tipo de dificuldade quando tentaram montar um filtro no screening. E às vezes, conversando com outras pessoas, eu vejo pessoas que nem mesmo conhecem essa funcionalidade, essa ferramenta que existe no Profit, que é uma ferramenta hoje praticamente indispensável para quem faz operações de swing trade. Já se foi a época da gente ter que passar ali papel por papel do Ibovespa procurando algum sinal de entrada, procurando qual papel ali que tá bom de entrar, que tá dando sinal de entrada. Gente, não precisa disso mais, isso é perda de tempo. Hoje a ferramenta já faz isso de forma automática para a gente. Desde que a gente tenha um sinal de entrada, desde que a gente saiba exatamente qual o sinal que a gente quer operar, a ferramenta já filtra quais são os papéis que estão dando aquele sinal naquele dia, tá? Então, isso que eu vou mostrar para vocês hoje, como configurar isso. Bom, então, eu tenho aqui a tela do Profit Chart, né? Essa daqui é a versão Profit Pro, mas você encontra o screening em qualquer versão do Profit, tá? Todas elas têm o screening. Para abrir essa tela do screening, você vem aqui em Estratégias e aqui embaixo tem Screening. Tá? É a última opção. Estratégias, vai na última opção Screening. Quando você clicar aqui, ele vai abrir essa tela aqui, ó. Essa tela toda em preto. E no cabeçalho nós temos essas opções. Vamos montar aqui um filtro e depois eu vou explicar como que a gente roda isso daqui para mostrar os papéis para a gente. Então vamos lá. O primeiro sistema que a gente vai criar vai ser esse daqui, ó, o Turtle, tá? Basicamente, o que eu preciso é qual o sinal de entrada desse sistema. Qual o sinal de entrada. E aí eu vou pegar esse sinal, vou configurar ali e o Profit vai passar por todos os papéis e filtrar para mim os papéis que estão dando esse sinal. No caso do Turtle, o sinal de entrada dele é o primeiro fechamento acima do Don't ou do Highest de 20 períodos. O que isso aqui significa? Né? O Don't e o Highest de 20 períodos, eles marcam a máxima dos 20 últimos candles. Tá? Basicamente eu quero um candle, tá? Eu quero um papel que hoje o candle dele esteja fechando acima desses indicadores aqui. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Eu clico aqui nesse funil, ele vai abrir a tela de configuração. Eu clico em novo, ele vai me dar aqui, ele vai abrir essa tela aqui para eu colocar um nome. Vou colocar um nome aqui, ó, Turtle. Tá? Ok. Aí eu venho aqui em Turtle. Qual que é a regra? As regras, gente, é sempre algum tipo de comparação. Tá? Nesse caso, é um fechamento acima quer dizer o quê? Maior, né? Um fechamento maior do que esses indicadores, tá? Então, vou colocar aqui, ó, o fechamento. Eu clico aqui nesse símbolo aqui, ó, desse caderninho aqui. É que eu tenho várias opções. Em cima, se eu quiser digitar algum número, eu coloco aqui em personalizado. Se eu quiser algum tipo de cotação, eu uso do meio. E se eu quiser um indicador, eu uso aqui embaixo. Nesse caso, eu quero o fechamento. Então, vou usar o do meio, cotação. Eu clico aqui, ó, aparece para mim, ó, fechamento. Ok, preciso mexer mais nada. Ele já apareceu aqui, ó, fechamento. Eu também posso escrever fechamento aqui que funciona, tá? Esse campo aqui é editável. Se o fechamento for maior, já está maior, tá? Maior do que o quê? O que que eu quero? Maior do que esses indicadores aqui de 20 períodos. Então eu clico em mais, aliás, eu clico aqui no caderninho e venho aqui o indicador. Qual o indicador? Eu não vou usar o Don't, porque o Don't é um canal, ele tem máxima e mínima, tem linha do meio, ele é mais complicadinho. Então eu vou usar o Highest, que é mais simples, está em ordem alfabética. Isso aqui às vezes é uma confusão, porque tem indicador que tem em português, tem indicador que tem em inglês, tá? Então,
você tem que olhar as duas versões. No caso do highest, o nome já é em inglês mesmo, ó, ele tá aqui, ó, highest. Tá, só eu clicar aqui, ó, highest. Então tem o highest, ele já está com 20 períodos aqui. Tá? O highest ele marca a máxima de 20 períodos. Se não tivesse, se tivesse 10, por exemplo, eu posso editar isso aqui, ó. Tá vendo? Eu posso editar para 10 períodos, eu posso editar para 5 períodos. Tá? Mas como eu vou usar 20, eu vou deixar 20 mesmos. Eu posso editar aqui ou eu posso editar aqui, ó. Clicando aqui, ó, qual série de dados que a gente quer considerar? A máxima, então já está máxima. Qual o período? Período 20. Então ele já está 20, não precisa mexer. Tá? Mas se não tivesse, eu poderia editar direto aqui ou clicar aqui do lado. Agora tem um detalhe. O highest, ele marca a máxima de 20 períodos, mas ele considera o candle de hoje. Só que eu não quero que ele considere o candle de hoje, porque o de hoje tem que fechar acima dessa máxima. Então não pode considerar o candle de hoje. O de hoje tem que fechar acima da máxima dos últimos 20. Então eu tenho que deslocar um período. Então clica aqui, ó, deslocar um período. É só selecionar a caixinha aqui, ok. Então ele já transportou tudo para mim, ó, highest, que é o nome do indicador. Ele considera as máximas, por isso que está height aqui. 20 períodos, e ele colocou esse 1 entre colchetes. Esse 1 ele sempre desloca um período. Tá? A gente ainda vai fazer mais uma mexida aqui, mas antes, vamos confirmar. Ok, vou salvar. Ele já apareceu aqui, ó, Turtle. Tá? Para a gente ver o que vai acontecer. Turtle, eu quero que aplique no gráfico diário, então vou deixar dia. E eu quero que rode em cima de todos os papéis do Ibovespa. Então, eu clico em aplicar. Quando eu clico em aplicar, ele vai pegar essa regra e vai varrer todos os papéis do Ibovespa ali para ver quais papéis que estão atendendo essa regra. Enquanto isso, eu vou inserir um indicador aqui. Eu vou colocar o highest aqui para a gente ver se ele está marcando direitinho. Tá? A gente sempre tem que conferir. Ó, coloquei o highest, vou configurar ele aqui. Ó. Ele já está em 20. Vou só aumentar a espessura da linha. Ficar mais visível aqui. Pronto, então a gente tem esse indicador que ele marca a máxima dos 20 períodos. Olha só, o screen ele já rodou e ele trouxe para a gente 3 papéis. Será que esses 3 papéis eles estão fechando acima dessa máxima? Vamos trazer aqui, ó. Vale, olha só. Vale, ele está fechando acima da máxima de 20 dias. Acontece que o highest, olha só, não consigo deslocar ele aqui. Então, olha só, esse fechamento foi acima dessa linha. Tá? O highest ele subiu, mas eu não estou considerando o highest do dia, estou considerando deslocado de ontem para trás. Então ele realmente fechou acima, marcou certo. BBSE também fechou acima da máxima. A máxima era essa linha, até o dia anterior ela estava aqui, ó, fechou acima. E a BRAP, tá? BRAP também fechou acima da máxima, que estava aqui atrás, ó. Tá? Então, em vez de ficar olhando indicador por indicador, papel por papel, é só eu configurar aqui. E aí, todo dia, seja no final do pregão, seja na abertura do pregão, naquele horário ali que eu vou operar, eu clico aqui, aplicar, e ele já traz para mim os papéis que estão dando entrada. Então, se eu opero o Turtle, hoje, esses 3 papéis estariam dando entrada. Agora, eu deixei de fazer uma regra ali que eu queria mostrar para vocês, infelizmente que não apareceu nenhum exemplo. Se aparecesse, eu ia mostrar que aquela regra ela está faltando um item. Essa configuração está faltando um item, que às vezes pode dar erro quando falta esse item. Só que aqui não deu erro, tá? Que é quando você tem 2 dias consecutivos acima da máxima. A gente não teve isso aqui, tá? A gente não teve. Mas se tivesse dado, se tivesse aparecido, ele não teria filtrado, porque faltou uma segunda regra. Que foi o seguinte, ó, se a gente voltar lá na regra, olha só, é o primeiro fechamento. A gente não configurou esse primeiro. A gente configurou fechamento acima da máxima. Fechamento acima do highest de 20. Foi isso que a gente configurou. Não tem lugar nenhum aqui indicando que tem que ser o primeiro fechamento. Tá? Por coincidência, os 3 aqui eram primeiros, mas poderia não ser. Então, como é que a gente faz para inserir o primeiro aqui? Porque eu só quero o primeiro fechamento, eu não quero o segundo, terceiro. Não. Eu tenho que dizer pro screen que ontem fechou abaixo do highest. Ontem fechou abaixo e hoje fechou acima. Então houve um rompimento. O rompimento é isso. Ontem estava abaixo e hoje está acima. Um rompimento para cima, né? Então eu clico aqui mais para colocar a segunda regra. Eu quero que o fechamento de ontem, tá? Fechamento de ontem, nessa segunda regra. Esse ontem é só colocar esse 1 entre colchetes aqui, ó. Tá? Aqui, se eu não colocar nada, ele pega o fechamento de hoje. Se eu colocar 1, ele pega o fechamento de ontem. Fechamento de ontem estava abaixo, ou seja, menor.
menor do que o quê? Do que o highest. Fiz Ctrl C, Ctrl V, ó, puxei tudo aqui para baixo. É outra forma de fazer também. Você pode selecionar aqui tudo de novo, que daria mais trabalho, ou faz um Ctrl C, Ctrl V. Só que eu tenho que deslocar para ontem também, né? Então eu aumento um aqui no deslocamento, ó, que é o highest contando de ontem, né? Então olha só, agora eu tenho duas regras. Eu quero um papel que o fechamento de hoje esteja maior do que esse highest, né, que marca a máxima de 20 dias, mas o de ontem tinha que estar abaixo, porque eu quero entrar no dia que rompeu. Então aqui eu estou dizendo para ele que ontem ainda não tinha rompido. Tá? Ontem ainda não tinha rompido. Agora a regra está completa, porque agora eu estou configurando um rompimento. Ok, ele pergunta se quer salvar. Aí eu clico em aplicar, ele vai rodar aqui, varrer todos os papéis do IBOV e ele vai mostrar os mesmos papéis, né? Vale, BBSE. Olha só, nesse caso ele não mostrou os mesmos, ó. O terceiro ficou de fora, porque o terceiro foi o segundo rompimento, tá? Não era o primeiro rompimento. Foi bem sutil ali, eu nem tinha visto que já era o segundo consecutivo. Foi bem sutil ali, tá? Então olha só, tá pronto aqui o Turtle, eu não preciso configurar mais, eu não preciso ficar passando papel por papel. Só clicar aqui ele já me dá os papéis. Isso aqui dá um trabalhinho quando for montar, principalmente quando é a primeira vez, você vai gastar alguns minutos, mas, gente, depois que montou, tá pronto. Todo dia é só abrir aqui a plataforma, clicar em aplicar, ele já te dá os papéis aqui que estão dando entrada no seu setup, tá? Bom, a gente fez de forma mais devagar, detalhada do Turtle, vamos fazer passar mais rápido aqui os outros três, tá? Agora que vocês já pegaram a ideia. O segundo é o Super Trend, tem vídeo aqui no canal também sobre ele, vou deixar um card aqui do Super Trend. E qual que é o sinal de entrada? O sinal de entrada é o primeiro fechamento, ou o primeiro aqui de novo, tá vendo? Deu o primeiro ali, você já sabe que são duas regras. Primeiro fechamento acima do stop ATR 10.3. Então, é muito simples. Eu clico aqui no funil, clico aqui novo. Agora eu vou configurar o Super Trend. Ok. Tá, tá, Super Trend. Então, o que que eu quero? Eu quero, vamos lá, ó, fechamento acima do stop ATR 10.3. Então, vamos lá. Fechamento, já está fechamento, acima. Não é esse indicador, é outro. Então eu clico aqui, ó, e eu vou procurar aqui o Stop ATR. Cadê Stop ATR? Deve estar lá embaixo, ó. Tem que ver se tá, como é que ele tá escrito aqui, ó. Aqui, ó, Stop ATR. Stop ATR, tá? Agora eu tenho que configurar ele para 10 períodos e 3 de desvio. Essa que é a configuração. A configuração eu posso digitar, eu posso vir aqui, ó, nas propriedades do indicador. Aí eu clico aqui, ele vai me dar o desvio. Qual que é o desvio que eu quero utilizar? Quero usar o desvio 3. Qual que é o período que eu quero utilizar? Período 10, tá? Tipo, eu não preciso mexer, tá? Então, período 10, desvio 3, ok. Tá? Então, já me deu aqui, ó. Stop ATR, 3 de desvio, 10 de período. Ok, tá? Como é o primeiro, eu tenho que repetir essa regra aqui embaixo, dizendo que ontem ele ainda não tinha rompido. Então eu desloquei aqui o fechamento para um dia, para ontem. Ontem ele estava abaixo de toda essa regra aqui, ó. Vou fazer um Ctrl C, Ctrl V aqui, ó. Sempre lembrando de aumentar o deslocamento em 1 aqui, ó. Ele colocou um deslocamento no dia anterior, mas no dia atual o deslocamento é só no dia anterior. Só no dia anterior, tá? Então, fechamento de hoje maior que o stop ATR 10.3 e o fechamento de ontem estava abaixo. Então ele rompeu hoje. Vou salvar. Ok. Vou rodar. Enquanto ele roda, vou colocar aqui o indicador para conferir se está certinho. Tá? Então vamos aqui, ó, stop ATR. Ok, inserir. Ok. Vou configurar ele aqui. 23, ó, 3 de desvios, 20 período, aparência aqui, aumentar essa espessura aqui para 3. Aplicar, ok. Olha, ele trouxe um papel. Vou arrastar para cá. Ó, esse papel não rompeu. Não rompeu, acho que eu sei o que foi. É porque esse 1 aqui, ó, ele tava 0. E quando eu entrei lá para configurar, ele mudou para 1. Acho que é esse aqui, ó. Ok. Sim, vou rodar de novo. Se eu não me engano, o 0 ele pega a linha de baixo. Nenhum papel? Não tem nenhum papel. Pode acontecer também de não dar nenhum sinal no dia, tá, gente? Deixa eu mudar aqui.
vou pegar aqui o Ibra, que o Ibra pega muito mais papéis. Rodar em cima de todos os papéis do Ibra, vamos ver se tem algum papel aí fazendo esse rompimento. Ó, apareceu um papel aqui, ó. Vamos confirmar. É isso mesmo, ó. Tá. O erro aqui foi esse último item aqui, tá? Esse último item aqui é 0. É o que ele chama aqui de... Ah, aqui ele sai. Tá, é o 0 aqui, ó. Tá? Então é 3 de desvio, 10 de período, depois é o 0. Ele tinha colocado 1 aqui, mas é 0. Tá? Não. Bom, então o único papel que apareceu foi esse trade aqui, ó. Traders Club. Ok. Traders Club. Olha só, ele rompeu o stop ATR, ó. Certinho. Ontem, a primeira regra, ó. Ontem ele estava abaixo do stop ATR e hoje ele está acima do stop ATR. Rompeu, beleza? Só um papel, muito pouco, né? Então, assim, todo dia é só clicar aqui, ó. Aplicar e ele já vai trazer ali os papéis que deram entrada nesse sistema que eu configurei. Bem simples. Bom, temos mais dois aqui para fazer, né? Ó, médias φ ao cubo, cruzamento dessas duas médias. Cruzamento de médias é um assim, dos mais comuns, né? Um dos mais pedidos aí do pessoal. Então vamos criar aqui, ó. Vou colocar MM17 por MME72, é isso mesmo? 17 por 72, isso mesmo, ok? MME17 por 72, beleza. Então, o que é a regra? A regra é um cruzamento. O cruzamento quer dizer o quê? Que essa média ontem estava abaixo dessa e hoje ela está acima. Sempre que for cruzamento, vai precisar de duas regras. Uma de ontem, para mostrar que ontem estava numa condição e hoje está em outra condição. Então, só marcar aqui, ó, média, indicador, média, lá embaixo. Média aqui já está em português, tá? Tem os indicadores que estão em inglês, outros estão em português, ó. Média, qual que é? 17. Então, mudo aqui, ó. Posso vir aqui também. Períodos, 17. Ok, tá? 17 períodos hoje, a média de 17 períodos hoje, ela é maior do que, em vez de selecionar tudo aqui, vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, ó. Média de 17 é maior que a média de 72. Vou editar aqui mesmo, que é mais rápido, tá? Então hoje eu quero que a média de 17 esteja acima da média exponencial de 72. Crio uma segunda regra, vou copiar tudo para baixo. Copio tudo para baixo. E eu vou deslocar aqui um dia. Olha, ele não deixa eu colocar aqui, então eu vou colocar aqui, ó. Chave, colchete, né? 1 e fecha. Só que hoje a 17 está acima da 72, mas ontem, e esse 1 aqui vai indicar ontem 17 estava abaixo da de 72 de ontem também, tá? Então hoje 17 está acima da 72, mas ontem 17 estava abaixo da 72. Pronto, ok, salvo. Ibra, aplicar, e já vou colocar as médias aqui para verificar se está marcando certinho. Sempre a gente joga aqui para verificar, viu, gente? Aqui, ó, médias móveis, inserir, eu quero a de 17, ok. Inserir, que era de 72, falta passar para exponencial, né? Já inseri as duas, confirmo. Vamos lá, 17, exponencial, aparência aqui, ó. Vamos aumentar o tamanho, eu quero ela verde. E a de 72, vai lá de 72, exponencial também, e eu quero ela, ó, 3, espessura. Vou colocar um vermelho aqui, ó. Vou afastar. Então ele filtrou esses três papéis aqui no Ibra, tá? Coloquei as duas médias aqui, ó. Então vou trazer aqui, vamos ver o Edge. Olha o cruzamento aqui, ó. O cruzamento certinho, ó. Ontem a média de 17 estava abaixo da 72, hoje ela está acima da 72. Cruzou. Foi isso que ele trouxe para mim. Vamos pegar o segundo, o IS. Aqui, ó, cruzando. Levemente aqui, tá vendo? A mesma coisa. Vou pegar esse terceiro aqui, ó. BR. Olha só, cruzou. Tá vendo aqui, ó? Ampliar aqui, ó. Olha o cruzamento. Ontem, 17 abaixo, hoje é 17 está acima. Tá? Então não precisa ficar passando papel por papel, né? O Ibra, ele tem mais ou menos 200 papéis, não precisa de ficar rodando. Ah, vamos ver aqui qual papel está dando sinal de entrada. Não, só clicar aqui e ele já filtra. E por último, para a gente encerrar, vamos fazer o do topo histórico, né? O setup aí, vou deixar também o card aqui do topo histórico, para quem ainda não conhece o sistema. Então vamos lá, ó, novo,
Opa, não é esse não. Aqui, ó. Novo topo histórico. É o papel que está rompendo o topo histórico. Tá? O que é um rompimento de topo histórico? É quando aquele topo ali ele foi rompido pela máxima do dia. Então, aqui, ao invés de usar fechamento, eu vou usar máxima. Eu posso escrever máxima, eu posso ir aqui no caderninho, ó, cotação máxima. Ok. Então, a máxima de hoje, eu quero saber qual o papel que hoje rompeu a máxima do topo histórico. Rompeu o topo histórico, né? Então, eu coloco a máxima é maior do que topo histórico. Não tem indicador de topo histórico, mas tem o indicador que a gente usou gurinha mesmo, que foi o highest, que marca a máxima de tantos períodos. Então, eu posso pegar o highest aqui e colocar, por exemplo, 200 períodos. Tá? Ao fazer isso, eu posso colocar um número muito grande aqui. Tá? Ao fazer isso, o que que eu tô configurando aqui? O papel que rompeu a máxima dos últimos 200 candles. Aqui eu poderia colocar 1000 candles, 10.000 candles, porque eu quero todo o histórico. E depois eu vou verificar no gráfico aqui se de fato rompeu. Mas eu não gosto de usar um número muito grande. Por quê? Se eu coloco 200 candles, esse indicador, para ele ser criado, né, para o Profit calcular ele precisa de 200 candles, porque eu configurei 200 candles. Então, se houve um IPO recente e esse IPO não tem 200 dias, né, 200 pregões, esse papel ele vai ficar de fora, mesmo que ele esteja rompendo o top histórico, porque ele não está rompendo a máxima de 200 dias, porque não tem 200 dias ainda. Entende? Então, se eu uso um número muito grande aqui, qualquer IPO menor do que esse período, ele não vai participar do screening. Tá? Então, geralmente eu uso 100, às vezes até 50 e confiro no gráfico. Vou deixar 200 aqui de exemplo. Tá? O fio topo histórico foi modificado. Deseja salvar? Sim, ok. Vamos aplicar. Eu vou tirar essas médias e vou colocar de volta aqui um highest para marcar a máxima. Tá aqui, o highest. Inserir. Opa, inserir 2. Ok, e agora eu configurar aqui, ó. Colocar 200. 200. Aumentar aqui a espessura. Aplicar. Ok. Ele não encontrou nenhum papel aqui no diário. Vamos ver no semanal se ele rompeu. Quando eu mudo aqui para semanal, ele está procurando rompimentos no semanal, tá? No gráfico semanal. Vou até mudar aqui também. Vamos ver se ele acha alguém aqui que essa semana rompeu o topo histórico. A máxima de 200, só também não encontrou ninguém. Tá? Mensal, talvez. Nesse mês alguém deve ter rompido, né? Mas se eu uso máxima de 200, ele vai pegar só papéis que tem 200 meses de histórico. Tá? Só alguém que tem 200 meses de histórico. Não vai ser muito papel. Deixa eu mudar aqui, vou diminuir aqui para 100. Senão vai deixar uns IPOs aí de fora. Ninguém rompeu a máxima? Parece que ninguém rompeu a máxima, viu? Ah, não, peraí, tá vendo? Tem que tomar cuidado com algumas coisas. Lembra que eu falei lá atrás que o highest ele considera o dia atual? Eu não quero que ele considere o dia atual. Tá? Então eu tenho que deslocar ele aqui. Tá vendo? Por isso tem que tomar cuidado. É muito fácil a gente esquecer desses detalhes. Eu vou voltar lá pro dia. Ó. Tá? É a máxima de todo aquele período para trás. O de hoje não conta. O de hoje não conta. Ó. Apareceu. Ó. Tem papéis aqui rompendo. Ó. Vale. Vou colocar vale aqui. Isso aqui é no diário, né? Tá rodando no diário. Então, olha só. Ele rompeu a máxima. Vou fazer outra mudança aqui, ó. Vou fazer outra mudança, porque ele está mostrando a máxima de 200 períodos. Eu tenho que voltar aqui para 100, porque lá eu mudei para 100, né? Eu peguei menor. Tá, olha só. Olha a Vale rompendo aqui, ó. Rompendo a máxima de 100 períodos. Eu vou voltar a colocar 200. Ó, quando eu coloco 100, qualquer candle não, qualquer papel que tem menos de 100 dias, tá? Qualquer IPO que aconteceu nesse período, ele já não vai filtrar, tá? Então eu vou deixar 100 para ficar igual o screen. Olha só, ele está rompendo a máxima de 100, mas se eu afasto o zoom, dá para ver que não é o topo histórico. O topo histórico está aqui em cima, ó. Então ele não rompeu. Aí eu tenho que verificar na mão quais que de fato estão rompendo. Ó, BBSE de fato está rompendo, ó. Tá? Olha só, o topo histórico era aqui atrás, ó. O topo histórico era aqui atrás. Ele de fato rompeu, ó. Tá? Topo histórico era aqui e de fato está rompendo, ó. BBSE está rompendo o topo histórico.
BRAP. BRAP não tá, né? Leve. E a outra BRAP também não, tá? Eu posso colocar aqui, eu posso ser mais exigente aqui, ó. Vou colocar 1000. Colocar 1000. Aí ele vai pegar o rompimento dos últimos 1000 candles. O problema é que qualquer IPO que aconteceu dentro desse período, ele não vai considerar, né? Qualquer IPO que não tem 1000 candles, ele não vai considerar. Vou no BBSE, que eu já sei que está rompendo. Olha lá, ele está calculando. Nesse caso, ele está demorando bem mais, porque ele está avaliando 1000 candles de cada um dos 200 papéis, né? Então, ele acaba demorando mais. Ele já encontrou aqui o BBSE, tá? Mas ele ainda está fazendo as continhas aqui para colocar o indicador. Mas, enfim, ele filtrou aqui o BBSE, que é o que a gente queria, né? No gráfico diário, só ele que está dando entrada. Só ele que está rompendo aí o topo histórico. Bom, então a gente fez aqui a configuração dos quatro. Então, assim, gente, no início pode dar alguma dificuldade, pode ser um pouquinho trabalhoso, mas isso aqui é prática. À medida que a gente vai fazendo mais e mais regras, construindo mais screenings, vai ficando mais fácil, tá? Com esses exemplos aqui, eu acho que dá para deduzir praticamente qualquer outro tipo de entrada aí que você precisar fazer do sistema que você escolher. Eu só sugiro que você não deixe de usar essa ferramenta porque ela economiza muito tempo. E se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, de acessar também os outros vídeos que tem aqui no canal. Tem playlists aqui de backtest com vários papéis apresentando dezenas de sistemas aí de position, de swing, vários tipos de análise. Muita coisa interessante aqui no canal, beleza? Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.